Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 23 de outubro. Ibovespa apresentou uma queda um pouco mais acentuada, de 1,28%, anulando ali a formação de um possível fundo depois da formação desse martelo aqui, perdendo inclusive essa mínima desse fundo, aumentando a chance desse movimento de baixa se prolongar um pouco mais. Então, dentro do que o Ibov, até pelo gráfico semanal, que a gente já tinha comentado na semana passada, a perda da mínima da semana passada, 75,365, seria uma sinalização para iniciar aqui, para prolongar um pouco mais essa correção, que por enquanto vai ser uma correção um pouco mais lateral, uma correção mais no tempo de todo esse movimento aqui de subida. Então o Ibovespa, dentro do pregão de hoje, traz uma expectativa de testar aí o suporte imediato na faixa dos 75.180, abaixo disso um suporte intermediário na casa dos 74.390 e mais relevante vai ficar aqui por volta dos 73.567 até a mínima do fundo, que está em 73.125. Então são os suportes mais importantes que eu vejo para o índice Bovespa nessa atual movimentação para baixo. Lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, um joinha no YouTube, desde já agradeço sua valiosa audiência. Aproveite também para se inscrever aqui no canal, aqui na parte inferior direita do vídeo, você pode clicar aí e se inscrever facilmente no canal e passar a receber as notificações aí no seu celular de novos vídeos no canal, seja videoanálise ou vídeo de aprendizado. Futuros, olhando aqui para o mini índice, gráfico de 60 minutos, olhando mais para o próximo pregão, tendência voltou a ficar sendo de baixa, depois de uma pancada para cima, devolveu completamente tudo aqui, gerando inclusive um pivô de baixa. Movimentação fraca para cima, seguida de sinalização de baixa no G60, fica mais para buscar a operação na ponta vendedora. Extensão desse atual movimento de queda um pouco mais para baixo, gerando sinalização para cima no G60, apoiaria um pouco mais para buscar a operação na ponta compradora, mas abrindo para cima, desde que não seja uma abertura muito forte para cima, ficaria um pouco mais voltada a ficar de olho no enfraquecimento da subida para continuar mais com expectativa para baixo, ou seja, em busca de operação na ponta vendedora no mini índice. No mini dólar, candle muito forte para cima, no gráfico diário, rompendo várias resistências, tirando aqui até a questão do ajuste. A gente pode verificar que rompeu várias resistências aqui, principalmente desses topos anteriores, e aqui buscando um patamar mais alto dessa resistência, que seria um outro topo aqui na faixa dos 3.247. Então, considerando esse patamar como um patamar interessante de resistência, acima disso tem um gap de baixa na casa dos 3.260. Olhando para o gráfico de 60 minutos do mini dólar, a gente pode ver a tendência bem forte de alta, a correção foi bem pequena aqui no gráfico de 60 minutos. Dentro dessa tendência forte de alta, o movimento está bem esticado para cima. Sinalização aqui de topo no G60 seria uma das alternativas se avaliar a possibilidade de trabalhar mais na ponta vendedora a favor de um movimento de correção contra a tendência, ou seja, visto que esse movimento de subida está bem prolongado para cima, o que apoiaria algum tipo de correção a partir do próximo pregão, ou seja, pelo gráfico diário, possibilidade de se ter algum candle de correção, não necessariamente um candle forte de baixa, mas pode ser até um candle de indefinição, mas ou seja, de se ter algum movimento de baixa no G60 ou mesmo um movimento lateral pelo gráfico de 60 minutos, principalmente após alguma abertura aí para cima, ou seja, uma extensão um pouco maior desse movimento de subida. Se abrir aqui para baixo, ficar um pouco mais congestionado, gerar a sinalização de fundo, aí sim apoiaria um pouco mais a operação na ponta compradora, no meu modo de ver. Petrobras, PTR4 pregão de hoje, estabilidade, menos 0,12%, está brigando aqui com essa região agora dos R$16, se sustentando acima da região dos R$16, perdeu a mínima do pregão anterior, recomendei compra na Petro hoje, olhando para um gráfico de 60 minutos, dentro do que eu já tinha até recomendado no último pregão de sexta-feira. Se rompesse essa máxima aqui, eu recomendei se rompesse essa máxima. Depois da primeira hora de pregão, ou durante mesmo a primeira hora de pregão, se rompesse aqui os R$16,30, essa era a minha recomendação para a compra. Só que terminou não fazendo isso. Então fico mais para o próximo pregão, avaliando ou uma sinalização aqui de fundo no G60 para buscar uma compra, ou seja, de um fundo ascendente, ou mesmo a superação da máxima deste candle, que seria até, no meu modo de ver, um pouco mais interessante, visto que está tendo uma dificuldade de se manter acima dessa resistência 16,29. Note que a máxima do pregão de hoje é justamente os R$16,29. Então, máxima do pregão de hoje 16,29, que é semelhante a esse topo aqui, essa máxima que marcou aqui uma lateralização da Petro. Então, ficaria atento para uma possibilidade de compra, seja nessa região 16,30, superação 16,29,
ou dependendo do que ela fizer na abertura do próximo pregão, se bem que já vai ficar muito próxima, que a máxima desse candle 16,26. Então eu optaria um pouco mais para a superação da máxima do pregão de hoje, seria mais interessante dentro da minha leitura. Na Vale 3, sinalização de topo, mas enfim, é uma movimentação um pouco mais, considerando que esse movimento foi muito forte para cima, tudo isso aqui, uma possibilidade de ser uma correção desse movimento aqui de alta. Então dentro dessa movimentação, a Vale também traz a possibilidade de, olhando para o gráfico 60 minutos, arriscar alguma operação aqui, tentando pegar um movimento de subida no G60. Melhor ainda se fechar uma hora de pregão acima da máxima do que no anterior, gerando aqui uma formação de um ponto de retorno de alta, seria algo mais interessante para se buscar algum tipo de entrada olhando pelo G60. Depois disso, Elet 6. Elet 6 atingiu o objetivo traçado da posição comprada que a gente tinha, que era a região ali dos 26,06, chegou até aí bem mais acima. Mas enfim, o ativo rompeu toda uma zona de resistência, está em tendência de alta de curto prazo. Essa operação trouxe aqui um ganho de 7,42% para a nossa posição dessa operação. E isso proporcionou um crescimento de 1% do capital total. Ou seja, esse ganho na operação de 7,42% proporcionou um crescimento de 1%, considerando que alocamos 13% do capital total em cima dessa operação. O GPA3, ativo que ainda fica olhando um pouco mais para a ponta compradora, o ativo gerou um movimento ali forte para cima e vem fazendo um movimento respeitando toda essa zona aqui de resistência. E nesse momento, se gerar alguma sinalização mais relevante para cima, seja que tendo mais um ou dois pregões para baixo, gerar alguma sinalização mais relevante de fundo aqui no gráfico diário, seriam das alternativas de se buscar compra nesse ativo. Para quem opera rompimento, seria ou aqui na superação dessa máxima ou a superação da máxima aqui desse topo anterior, a alternativa em cima de GPA3, a favor ainda de uma expectativa maior de alta num gráfico de maior periodicidade, semanal e mensal. BIF3 ativo que está dentro de uma tendência de alta e vem passando por um processo de correção. Chegou até a superar a máxima do candle anterior, que foi um candle chamado aí de um martelo, mas o stop era muito grande, teve mais por aguardar. O ideal é que ela tenha mais alguns candles aqui, mais 1 a 2 candles, seria mais interessante para se buscar essa compra através de um fundo ascendente aqui no gráfico diário em cima de BIF3. Ou seja, na expectativa que esse movimento de subida no gráfico semanal, ele se estenda um pouco mais aqui para cima. Então ficaria atento aí, é um papel que vai ficar no meu radar, monitorando para ver se encaixa uma entrada dentro da minha metodologia. Depois disso, o BBS3, diversos ativos tomaram uma boa pancada hoje para baixo. O BBS3 caiu 3,49%. Então vários ativos estão dentro de um processo de movimento, de correção do último movimento de subida do gráfico semanal. Ou seja, vários ativos estão dentro de um movimento de baixa no gráfico semanal, o que aumenta o risco das operações na ponta compradora no gráfico diário. Então aqui o BBS3 acabou de gerar uma sinalização de iniciar um movimento de baixa, ou mesmo um movimento lateral, enfim, uma correção desse último movimento de subida, o que dificultará a possibilidade de compra no meu modo de ver, ou seja, que se encaixe com a minha metodologia, vai aumentar o risco de buscar compra em cima de BBSA3. Dentro desse cenário que ela vai montando, principalmente desse forte candle de baixa, movimentação para cima no G60 pode trazer a possibilidade de buscar operação de venda mais curta pelo gráfico 60 minutos através de topo descendente, principalmente se esse topo descendente acontecer ali testando uma resistência, um antigo suporte, na faixa ali dos R$ 36,75. Ambev, ativo que está dentro de uma tendência de alta, mas se a gente olhar para o semanal, já vai dentro de um movimento de baixa no semanal. Por esse motivo, para arriscar uma compra nesse papel, também ficaria mais interessado se gerasse alguma movimentação um pouco mais candles aqui para baixo. Melhor ainda se foram 2 candles aqui contemplando ali, que batendo um pouco mais no tempo desse movimento de subida para esse movimento de baixo. Ainda mais se encaixar aqui um teste nessa região aqui de suporte de 21,07 a 20,87 é o que mais me chamaria a atenção para arriscar uma compra, tentando pegar uma parte de um movimento de subida com a melhor relação risco-ganho aqui na Ambev no gráfico diário. A resistência intermediária para a Ambev a partir do pregão de hoje fica aqui nessa região de topo anterior. Então essa região aqui por volta dos 21,60 até 21,70 é a zona de resistência, a primeira zona de resistência que eu enxergo para esse papel. Ou seja, quanto mais se afastar dessa região, mais interessante ficaria para arriscar alguma operação na ponta compradora em cima deste ativo. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Um grande abraço e até o próximo pregão.